Natural Olímpia. Categoria Men's Physique. Pessoa. Yuri Lira. Pessoa. Atleta Yuri Lira. Que a gente já fez o vídeo dele da Sport Model, onde ele conseguiu top 2, certo? Isso. E agora no Men's Physique, já mandando spoiler, ele pegou top 3. A gente vai estar colocando então o vídeo da apresentação completa, né? Então a gente tem os atletas entrando na Men's Physique, parece que não foi tanto atleta, né? Igual os últimos que a gente comentou. É que era amador e era short. Então teve bastante atleta, porque ainda ia ter a Open Tall. Então a gente tem o Yuri Lira do lado do cara que pegou top 2. Então o Yuri Lira pegou 3. E o top 1 a gente tem ele ali na esquerda de shorts roxo. Então, nosso desapontamento, a gente achou que o Yuri tinha pego o top 2 na Sport Model porque ele estava muito grande para Sport Model, mas que ele talvez pegaria uma colocação acima desse rapaz na Men's Physique por ele ser maior, né? Qual rapaz? O rapaz do top 2, que é o mexicano. Mas ele acabou ficando abaixo dele mais uma vez. E a gente aí tá tentando fazer o caminho reverso para entender por que isso aconteceu. O top 1 é o terceiro rapaz ali da esquerda para a direita. Ele já tinha ganhado a categoria Júnior da Men's Physique. E ele trouxe um físico assim absurdo para um Júnior, né? Sim. Tinha bastante densidade, ele estava bem seco, ele tinha uma perna muito boa, tá? O vasto lateral e o vasto medial dele saindo ali pelo short, você fala, gente... Uma coisa que pouca gente vai falar que eu gostei dele foi, na verdade, a pintura com brilho. Chamou muita atenção, principalmente numa pose que a gente vai ver dele de costas, como chamava atenção a pintura e o brilho que ele colocou. Uhum. Infelizmente ou felizmente, é uma coisa que você tem que levar em consideração, sim. Como a gente comentou do Yuri na Sport Model, como ele estava escuro e atrapalhou, acho que também a gente tem que falar como quando uma cor é boa, como ela ajuda também, né? Uhum. E ele tinha proporções muito boas, assim. Esse menino do top 1, você olha pra ele, você vê ele claramente ali um Men's Physique. Ombro pra caralho, cintura nenhuma e costas pra cacete. Sim. E ele não era só, ele não tinha cintura só fina quando ele posava assim. Ele sempre tava lateralizado pra deixar mais fina ainda, mas várias vezes ele posou de frente e a gente vê a cintura dele bem menor do que as costas. Você pode ver na pose de costas mesmo. Ele tem uma dorsal muito bem desenvolvida, bastante volume, bastante detalhe nas costas, que eu acho que não foi nada injusto dele ter sido o top 1 dessa categoria, porque quem tinha mais detalhe na musculatura como um todo, até nas pernas, era ele. E uma coisa que eu percebi nas poses de costas é que eles deram preferência pra pose que você dá uma inclinada mais pra trás, criando aquela carne que vem desde baixo, e não tão aberta, onde você fica mais, que a gente chama de manágia, vamos dizer assim, tipo... Eles realmente gostaram do pessoal que trouxe essa inclinação para trás e fez esse volume embaixo. A gente já passou agora nas poses de costas, mas o top 1 e o top 2, eles fizeram exatamente isso. E aí tem o Yuri fazendo uma pose onde ela expandiu mais. Então, tipo, são poses diferentes, não necessariamente uma melhor que a outra. É uma daquelas coisas que, infelizmente, vai ser mais o que o árbitro vai estar procurando. Uhum. E parece que nessa categoria ele está procurando mais esse volume embaixo mesmo, esse culote costal. Uma outra diferença que a gente percebe, por exemplo, do duplo bíceps, ele não, em nenhuma das poses, ele deixava a contração do abdômen. Então, assim, ele sempre estava mostrando aquele abdômen six-pack, não interessa se ele estava andando, se ele estava respirando, o tempo todo ele estava com o abdômen contraído. A gente sempre bate nessa tecla aqui nesse canal da Men's Physique ser sobre isso, né? Olha o duplo bíceps que eu comentei, a tintura dele, como ficou boa, ele abre o trapézio dele inteiro, fica brilhante, como chama atenção. Uhum. O tríceps lá dele, como todas as cabeças chamam atenção, aquele braquial, o bíceps dele, como tá chamando atenção, a cabeça do deltoide, o deltoide lateral dele, como brilha, então, tipo, você vê que o brilho tá colocado no lugar certinho. Atleta montado vence Men's Physique. E uma coisa engraçada, assim, se eu fosse julgar como árbitra e se eu fosse dar um feedback pra esse rapaz que ganhou, eu acho que, assim, ele já deve estar treinando pra Men's Physique já faz muito tempo. Então, mesmo ele tendo perna boa, ainda eu sinto que ele tem uma desproporção muito grande entre membro superior e inferior. Eu acho que ele deveria trabalhar um pouco mais nas pernas. Mas, Men's Physique, a gente já sabe, né, que se eles não ligam pra tamanho de shorts, eles não estão ligando nem aí, nem um pouco pro tamanho da perna. Mas... E aí, quando a gente vê o top 3, top 2, o Yuri e o mexicano aí do lado, a gente vê como a tintura do Yuri, eu acho, pelo menos na live, como tava atrapalhando, né? Tem corte ali que a gente gostaria de ver na linha de cintura dele que tá um breu só.
A gente gostaria de estar vendo divisão do oblíquo, do reto ali, do reto abdominal, do serrátil, até do ombro dele, que a gente sabe que é bom. Até os cortes, você vê que de vez em quando bate uma luz ali Sim. que dá pra ver as fibras do peitoral, mas aí quando ele vira, tipo, comparando com o top 2, que tava com uma tintura um pouco mais clara, você via muito mais cortes, uma coisa como se o condicionamento do cara tivesse anos-luz na frente do condicionamento do Yuri. Que a gente sabe que não pode não ser exatamente isso que aconteceu. Era mais que ele pela fica pintura. bem de lado, como tipo, ele fica escuro, totalmente. Exatamente. E o fosco, né? Sim. Opaco, totalmente opaco. A tintura que passaram nele não passaram nenhum brilho, nada. Então, tipo, tava muito fosco, muito fosco. Até comparado com os outros atletas, não sei se os outros atletas estavam suando e o Yuri não, por isso que ele tava tão seco. A gente vê que mesmo assim ele pegou o top 3, mas como a gente vê também que é difícil até pro árbitro ficar falando, tipo, ah não, mas se ele tivesse passado, ele estaria melhor. Não, ele só vai julgar ali o que ele tá vendo mesmo, né? Senão todo mundo subia branco. Bom, agora eles estão chamando o primeiro call-out, que no caso foi o campeão aí da categoria, foi o primeiro a ser chamado. Você vê bem aquele padrãozinho da Men's Physique, né? O carinha com cara de Barbie na caixa, Ken Doll, que é esse menininho aí com essa carinha de boneco. Aí já o top 2 já não tem uma carinha de boneco, mas tem um físico de boneco, né? Ele é tipo camarão, arranca a cabeça e come o resto. Essa pose, como o Yuri ficou bom o core dele, tipo, bem iluminado, tipo, totalmente diferente daquilo que a gente tava vendo até agora. Mas tanto ele quanto o cara do lado provavelmente se pintaram no evento, né? Porque os dois estão parecendo piche. Tá muito escuro, gente, muito escuro. Bom, o que você diria nessa pose aí do duplo bíceps? Não invista no vácuo na Men's Physique. Olha, quando ele fechou o abdômen, eu achei que chamou muito mais atenção. Aproveitar agora que vocês estão virando, duas coisas. Eu acho que o vácuo não traz uma coisa boa pra Men's Physique. E quando você larga o vácuo, dá pra ver uma protusão do estômago. Então, a gente sabe quando larga o vácuo, como... Ó, as costas aí que eu comentei. A gente vê uma diferença, como a pose traz essa carne embaixo. Outra coisa que eu até já comentei com o Yuri, eu tirei até uns prints desses vídeos pra mostrar pra ele, é que quando ele fazia algumas transições, especialmente das poses de costa, ele inclinava muito o tronco pra baixo. E aí, como ele demorava um pouquinho pra montar e os outros atletas já estavam montados, eu acho que isso também deve ter dado algum olhar negativo pra arbitragem, porque a arbitragem via todo mundo montado e o Yuri abaixado, assim, pra montar a pose dele. Eu acho que investir numa transição um pouco mais suave e mais rápida vai ser melhor pra você conseguir montar a pose antes de todo mundo, sabe? Pra atrair a sua atenção, pra quando a arbitragem passar o olho e ver todo mundo montado, não ver você desmontado. Que eu acho que pode ter influenciado ali. Nessas poses laterais a gente vê como o brilho do top 1 tava fazendo diferença aí. Sim, sim. Não é somente condicionamento. Ele tinha um jeito também de posar lateral, que ele inclinava o tronco levemente pra frente, que deixava a cintura dele ainda mais fina, né? Bizarro. Ó, ele jogava o tronco um pouco pra frente, eu nunca vi isso, tipo, mas combinou, deu certo pra ele. Então, voltando só na duplo bíceps que ele tava comentando, pelo menos... É até uma coisa que eu já fiz em alguns campeonatos que eu tomo cuidado até hoje. Eu investi no vácuo no campeonato, que foi as piores colocações que eu peguei. Enfim, vai de campeonato para campeonato, isso a gente tem que aceitar. E ter cuidado, aí é opinião minha, que eu acho que acaba com a estética. Ter cuidado com a quebra do punho na duplo bíceps. Se a gente volta ali no duplo bíceps dele certinho, não dá uma estética e nem uma visão muito boa, uma quebra de punho muito acentuada aqui, tá? Acho que tem um certo limite ali onde não fica estranho, literalmente. Acho que tem um ponto ali, uma angulação que não flui. Então, tipo, mesmo que seja Men's Physique, não seja numa clássica, a gente espera uma fluidez no físico. Essa quebrada no punho sempre acaba me chamando a atenção quando os atletas vêm fazendo. Então, um pouquinho mais pra cima, é uma rotação diferente, mas sempre acaba chamando a atenção pra mim esse punho. É uma coisa que o juiz está vendo? Provavelmente não, viu? Mas eu, assim, quando eu tento arrumar minhas poses, eu penso esse detalhe. Bom, então o Yuri foi top 3 nessa categoria da Men's Physique. O que eu acho que exatamente esses pontos que a gente comentou, que foi o que possivelmente deixou ele abaixo desse outro rapaz aí. Porque claramente os físicos deles
eram bem parelhos, o condicionamento era bem parelho, mas uma pose ou outra, eu acho que aquele rapaz perdeu feio, né? O mexicano perdeu feio pro duplo Yuri. bíceps dele, por mais que a gente esteja falando que a gente não concorda com o seu vácuo no duplo bíceps, o dele é infinitamente pior. Eu acho que ele deveria ter caído pra top quinto ali só por causa do duplo bíceps dele, tá? Mas as costas dele, infelizmente, ali, principalmente na relaxada, chamava bastante atenção. E a gente sabe que é triste falar isso, né? Porque quando a gente fala da sua tinta, é uma coisa que não estava sob seu controle, você contratou a tinta do evento, então obrigatoriamente era para ser o melhor serviço que você poderia ter, mas infelizmente a tinta te deixou bem menos cortado, parecendo que você estava sem condicionamento, com o físico totalmente opaco. Tanto que vocês entrarem no perfil do Yuri, que ele tá colocando os stories post agora, a gente vai ver fotos e vídeos do backstage Que totalmente tá melhor outra do coisa. que o Então, palco. Então, parabéns, Yuri, pela sua colocação. Parabéns por ser o top 3 do mundo. Isso aí. Finalizamos os naturais olimpianos brasileiros naturais. E acabou nossa cobertura. A gente vai falar o que mais você gostaria. Você que chegou até o último vídeo, do último minuto do último vídeo Natural Olímpia, parabéns. Estamos cansados também de gravar? Não, estamos não. Agora vamos gravar todos os brasileiros. Todos do brasileiro, né? Que ainda falta, né? Do campeonato brasileiro, dos brasileiros. Isso aí, da sequência, conteúdo. Tem muito mais aí pela frente. Fisiculturismo natural crescendo. Param bastante. Então, beijo e até o próximo.